dos jogadores aí, a reclamação. Daqui a pouquinho temos aí o apito final e tem a reclamação aí, confusão dos jogadores aí com o Rodrigues e também com o Alan Franco. Mas vamos lá dentro do apito final, você confere as informações, tudo sobre esse jogo, você confere no apito final em 30 segundos, só para você. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Thiago Lopes de Faria. Boa noite, meus amigos do Brasil. Apito final, mais um para você. Após a vitória do Atlético Mineiro 1-0 para cima do Bragantino, vai jogar pelo empate no jogo de volta o Atlético para se garantir na fase quarta de final da Copa Sul-Americana. Estamos no aguardo aqui para saber se alguém vai parar para falar. Meu caro Douglas Cleiton é quem comentou o jogo. Mais sorte do que juízo. O Galo conta com o erro do goleiro Cleiton para conseguir a sua vitória. Douglas, boa noite. O Cleiton deve ser atleticano, né? Jogou no Galo durante um bom tempo. Mais sorte que juízo, mas é aquela história. Se não for sofrido, não é Galo. Então, deu Galo em Bragança. Para como foi o jogo, Thiago, é um resultado ótimo para levar para a Arena MRV. E segue a confusão lá no campo, o Alan Franco com alguns jogadores do Bragantino, uma confusão me parece desnecessária, e o Everson, que é o capitão, vai tirar o Alan Franco de lá, uma confusão assim do nada. Quando a bola parou de rolar, o juizão tá por ali, os jogadores do Galo vão lá agora cumprimentar o seu torcedor. O nosso apito final vai ser mais curto, porque já tem Cruzeiro e Flamengo, hein, galera? Lá na Rádio Futebol na Canela, você da Princesa do Oeste, aplicativos de áudio. Acabou no Bank Park, um para o Palmeiras, um para o Cerro Porteño. É Copa Libertadores. E o Coquimbo Bonito empata no final contra o Platense, 1-1. O Platense perdeu um pênalti. E acabou pela Copa Sul-Americana, Tigre 0, Montevideo City Torque 1. Rafael Cabral, boa noite. O Atlético escapou de uma hoje, hein? Exatamente, né? Escapou, né? E que você disse, que teve mais sorte do que juízo, né? Teve na última partida contra o Juventude, na Copa do Brasil, no erro de zagueiros. E o Minda marcou o gol. Já contra o Bragantino, no erro do goleiro, o Coelho fez o gol para o Atlético. E aí, mais sorte aí na equipe do Atlético, porque o Bragantino teve um jogo, né, de mais finalizações do que do Atlético. O Atlético não jogando bem mais uma vez e tendo essa crítica pelo lado do torcedor atleticano, é claro que preza num bom futebol, mas nesse esquema do Eduardo Domingues é a mesma, né, tentando ser mais intenso na marcação, né, do campo defensivo para tentar gerar nos contra-ataques, usando jogadores aí para ter mais intensidade, já que o Bragantino até do primeiro tempo dos 15 minutos aí de jogo, estava morno, mas deu uma movimentada, uma evoluída, mas pelo lado do Bragantino, que teve melhor, né, nessa parte do jogo. Mas o Atlético, as mexidas que teve, acabam tendo esse objetivo, né, de fazer o gol perante das finalizações do Bragantino na partida. Só que o Bragantino errou muito nas finalizações, né, que teve o Everson também como um grande nome, um grande destaque da equipe do Atlético, e a equipe mineira fez o gol com uma jogada do Igor Gomes, que acabou entrando no segundo tempo, no lugar do Bernard. Passe para o Coelho, um lançamento para ele, driblando o goleiro com a falha do Cleiton, e aí fez o gol. Aqui. Vamos lá. Vamos ouvir o Coelho, tá passando aqui, vamos ouvir. Na nossa casa, em respeito à comemoração, eu tenho muito respeito pelo Red Bull Bragantino, que foi que me abriu as portas para mostrar meu futebol aqui no futebol brasileiro. Então eu sou muito grato
a essa torcida que em 2020 e 2021 nos apoiou, me apoiou muito. Aqui aos jogadores que estavam na época, a todos do staff aqui. Mas hoje me devo ao Atlético Mineiro. Fico muito feliz por vestir essa camisa, honrado e agradecido a Deus por esse gol que nos deu a vantagem. E o que significa 8 jogos sem perder? É a mostra do nosso trabalho, né? A gente sabe que vem fazendo grandes coisas, a gente fez uma grande intertemporada, então ficamos muito felizes por essa vantagem, mas não paramos por aqui e continuamos trabalhando. Obrigado. Tá aí o Atlético, 8 jogos sem perder, agora não tá perdendo porque Deus não quer, velho. O Everson tá numa noite espetacular porque o time não joga bem, oscila demais. Não pode oscilar desse jeito, principalmente do mata-mata. Rafa, pode concluir, por gentileza. Não, é o Everson que foi um destaque da equipe, né? Foi um destaque da equipe e Coelho fazendo gols. Mas em 8 partidas que o Flamengo, no caso do Atlético, melhor dizendo, não perde, né? Daqui a pouco temos aí Cruzeiro e Flamengo na Libertadores. E você confere aqui na Rádio Futebol na Canela, nos aplicativos de áudio também. Então, vamos acompanhar daqui a pouquinho. Mas no caso do Atlético, buscou esse objetivo, né? Não jogou do bem mais uma vez, assim como teve no jogo contra o Juventude em 2 partidas na Copa do Brasil, mostra que a equipe tendo algumas mudanças, né? Que até observando aí antes da partida seria de colocar aí o Tomás Pérez para ser titular ou o Igor Gomes para começar jogando, inclusive, mas também o Atlético tentando conseguir tendo uma forma de jogo para conseguir ter a sua cara, que o técnico Eduardo Domingues possa fazer. Mas a gente está falando aqui, o Natanael, o Renan Lodge fazendo as jogadas, o Renan Lodge, né, tendo as jogadas de ataque, tentando conseguir quebrar as linhas, né, digamos assim, para conseguir ajudar os atacantes, mas pelo lado, pelos dois lados, inclusive, que principalmente que não conseguiram jogar bem, né? Pelo jeito que teve, né? E acabou tendo essa sorte com o jogador, o Coelho, para fazer o gol da vitória e levando para Belo Horizonte resultado positivo e que principalmente ajuda para conseguir ganhar essa vaga na Copa Sul-Americana na próxima, para tentar garantir na próxima fase na competição internacional, TRF. Douglas, eu costumo dizer que se só comentar resultado, não precisa da gente. Com todo o respeito do mundo, se você parar para um desconhecido na rua, um morador de rua, o Atlético ganhou, não perde 8 jogos. O cara vai falar, pô, que timaço, né? Ele vai falar, o time não perde 8 jogos, mas aí a gente tá vendo os 8 jogos. O Atlético não tá perdendo por um detalhe ou outro. O Everson numa grande noite, e hoje esse resultado passa muito pelo Everson e pelo Cleiton. O Atlético não consegue performar bem. Seja como for, Douglas, eu não quero que o Atlético dê um espetáculo. Eu quero que o Atlético jogue bem numa maneira que seja definido pelo técnico. É verdade. A gente não vai mentir para o torcedor do Atlético. A gente não vai brincar com o torcedor do Atlético. O Atlético está conseguindo os resultados, mas não está jogando bem. No final, para a torcida, o que importa é conseguir os resultados. Mas uma hora, TLF, a conta pode chegar. Tudo que você faz na vida tem consequência. Se você dá um murro num vidro, esse vidro pode quebrar e cortar a sua mão. Uma hora pode dar errado. O Atlético está dando sorte, mais sorte que juízo. E contando com a excelente atuação do goleiro Everson e com a falha do Cleiton. Então, não dá para poder mentir para o torcedor do Atlético. Para passar pelo Cruzeiro, o Atlético tem que jogar muito mais do que está jogando. Não dá para mentir para você, torcedor. A gente quer que o Atlético seja, se ele tiver que ser reativo, que seja reativo. O apito final hoje mais curto. Parabéns pela marca, uma marca importante. 8 jogos sem perder não é uma marca qualquer, mas o problema é a forma de jogo. Eu defendo
que a forma como o Atlético se portou contra o Palmeiras, ela deveria ser melhor aplicada, Douglas. Seja contra quem quer que seja. Porque mostrou muita eficiência. Agora, como você bem disse, vai que numa noite o Everson não salva. Ou que ele falhe, porque ele é humano, ele pode falhar igual os outros jogadores. O Atlético tá jogando muito na conta do chá. Foi assim contra o Remo, foi assim contra o Juventude. O jogo com o Juventude podia ir para os pênaltis. É porque lá na última bola, o erro foi do Juventude. Hoje, mais uma atuação ruim. A gente não pode olhar só para o resultado. Alguém vai cobrar essa conta, Douglas. Esse é o problema. Já viu aquela história do vazamento? Vazamento no ralo do banheiro. Você não vê que tem um vazamento. E tá entrando água ali por debaixo do piso. Uma hora o piso vai ceder. E o problema é que o piso do Atlético pode ceder contra o maior rival de novo. Lembrando que o Atlético já perdeu o campeonato pro Cruzeiro esse ano, né, Douglas? É verdade. É isso que a gente está discutindo aqui. Tem dia que tem vezes que tem dia que é noite, né? Muita gente apostava. A França não perde a Copa do Mundo. Mas contra a Espanha, o dia foi noite. Isso pode acontecer, o Everson é humano. Isso pode acontecer. Nós estamos querendo que aconteça? Não, a gente quer que o Atlético vá longe nas competições. Tá? Então o que a gente tá falando é o seguinte: você pode correr um risco muito sério contra o seu maior rival. A Copa Sul-Americana, o Atlético tem que apostar todas as fichas, porque hoje é a forma mais acessível, o caminho mais acessível para o Atlético chegar à Libertadores da América, voltar à Libertadores da América. Então, o Everson humano está fazendo jogos espetaculares, mas um dia pode dar problema. Então a gente não vai mentir para você, torcedor do Atlético, assim como a gente também não mente para você, torcedor do Cruzeiro. A gente não mente para o torcedor, Thiago. Nós estamos vendo aqui, é contra fatos, não há argumentos. Então, não briga com a sorte. É isso. Para o torcedor, o que importa, se você tem torcedor que está ouvindo a gente que deve estar pensando, problema, o importante é que venceu. Tá, o torcedor, Thiago, ele fala com o coração, ele é passional, ele é torcedor. Nós somos jornalistas e não vamos enganar você. Falando do Bragantino, hoje a bola não entrou. Agora, se o Atlético tiver essa postura frouxa de novo, em casa de novo, como teve contra o Juventude, como teve hoje, a bola do Bragantino, que hoje não entrou, pode entrar quarta-feira que vem. E de repente ir para pênaltis. Vai esperar que o Everson defenda pênaltis? Ou de repente vai na gaveta, nem pênaltis vá. Não está resolvida a situação, né, Rafa? Exatamente, né? Não está resolvido. Não está resolvido esse jogo, porque o Bragantino tem o potencial de virar o jogo, né? E como diz aquele detalhe, né? Santos de casa não faz milagre, né? Porque o Everson, que vem destacando na equipe do Atlético e vem salvando o Atlético em jogos que o Atlético não vinha se apresentando bem. E isso é realidade. Os 8 jogos que tem aí, até de uma forma que o Guejo falou aí na saída de campo, que tem jogos que o Atlético não jogou bem. Tem que ser realista, tem que ser realista dessa história. Que o Atlético não vinha jogando bem dentro dessas partidas que o do Atlético não perde, né? Que só contém pelo resultado, não dentro das 4 linhas, daquele rendimento do time. Isso é fato de que o Atlético precisa ter uma evolução, mas aí os resultados, o resultado que não pode ser o dono da razão, não adianta, porque não pode ser o dono da razão, até respeito às opiniões aí de muitos que estão ouvindo aqui na Rádio Futebol na Canela, mas o resultado não pode ser o dono da razão, porque dentro de campo, o rendimento que pode valer daquilo que tem um bom desempenho da equipe, e o Atlético não teve. O Bragantino teve grandes oportunidades para fazer o gol, que teve 20 finalizações no total, né? Pelas estatísticas que teve aí no jogo. Se você puder me ajudar, TLF, nessas estatísticas, que a equipe do Bragantino teve grandes oportunidades, grandes
chances, né, claras de fazer o gol, oportunidades de fazer o gol, mas não foram aproveitadas. Mas o jogo não está definido, o jogo está em aberto ainda, lá para Belo na próxima semana, então, mas o Bragantino precisa ter a consistência de finalizações claras, melhores para o próximo jogo, e o Atlético precisa ter uma evolução dentro de campo, porque resultado não pode ser o dono da razão não, TRF. 22-10 em finalizações, no alvo 7-2, ou seja, o Atlético teve 50% de aproveitamento, e 7 dessas 7, todas grandes defesas do Everson, e o Bragantino perdeu 2 gols inacreditáveis, ambos no primeiro tempo, inacreditáveis, com o Everson batido. Então, foram 9 chances claras. Aí já tô vendo. Galo vive melhor momento com o Domingues, de resultado sim. Não vou brigar com o número, mas o futebol, olha, não me convence. Pode ser campeão jogando dessa forma. Eu vou continuar dizendo que a conta vai chegar. Não tem jeito. Você não performa bem, alguém vai cobrar essa conta de você de uma vez. E o preço pode ser muito caro. E também não estou dizendo que o Atlético não pode melhorar. Pode, claro que pode. O Eduardo Domingues tem capacidade para fazer esse time melhorar. Agora, eu quero acreditar que essa postura frouxa, Douglas, e é o que mais me incomoda, é do time. Parece que o time ganhou a Libertadores, o Brasileiro, o Mundial, a Champions League, ganhou a final da Espanha na Copa do Mundo e que não precisa provar mais nada para ninguém. É um time frouxo. Não compete, Douglas. É verdade. Isso é muito preocupante, porque o Atlético tem essa dificuldade e parece que os jogadores, parece que eles disputaram contra a Espanha para ver quem é o melhor do mundo, né? E ganharam. Então, quer dizer, isso é muito triste, ver o Atlético dessa forma. Aí o torcedor passando, mas a gente ganhou. Não vamos falar? Vamos falar. O resultado do Atlético conquistou hoje foi um excelente resultado para Belo Horizonte. Não estamos discutindo isso. Nós estamos preocupados como o Atlético vai performar daqui para frente. É isso que a gente está preocupado. Porque o Atlético vem contando só com a sorte. Então os jogadores eles têm que entender que eles não ganharam nada ainda. Não tem nada ganho. Barba Domingues. Vamos pegar aqui rapidinho o Barba Domingues ainda ao vivo no apito final. Não vai ser fácil. É um rival muito difícil, muito físico. Jogam com muitas transições. Tivemos os dois times muitas transições, mas eu acho que na primeira etapa apreciamos muito as transições, podíamos conduzir um pouco mais ou finalizar melhor as jogadas. Como podíamos aumentar o placar, também eles tiveram algumas situações, mas nós temos dos melhores goleiros do país. Então também jogamos com isso. Mas temos que manter a calma. Ainda falta um jogo por jogar, mas agora temos que descansar, voltar a BH e pensar na partida do Brasileirão, que temos que voltar a ganhar em nossa arena com nossos torcedores, que hoje fizeram uma festa. Na realidade que é um apoio incrível. Eu agradeço, nós agradecemos o apoio que temos aqui e esperamos respeitar os esforços que eles fazem. Boa noite. Aí, ouvimos a primeira resposta do técnico Eduardo Domingues, muito consciente, né? O bom do Eduardo é que ele é um grande treinador e ninguém aqui vai dizer o contrário. Grande treinador. E fez Thiago, a leitura do que nós acabamos de falar, Douglas. Pois não. Só para despedir do torcedor que está na Princesa do Oeste nos aplicativos de áudio, você vai ficar a partir de agora com o Cruzeiro e Flamengo. Lá já começou o pré-jogo, então, despedindo de você que esteve com a gente nos aplicativos de áudio, a gente ainda
Segue com a reta final aqui do apito no YouTube. A partir de agora é Libertadores, é Cruzeiro e Flamengo na rádio Princesa do Oeste. Futebol da Canela também vai dar um recado para esse jogo. Portanto, a partir de agora, dividindo a rede. Amanhã tem Vasco e Olímpia, Rosário Central e Corinthians. A partir de agora, fique com Cruzeiro e Flamengo. Muito bem, rede dividida na Princesa do Oeste, a gente segue no YouTube e aqui na Rádio Futebol na Canela 2, RWRMS. Bela leitura, Rafael Cabral. Acabamos de falar isso do Everson, das chances que teve o Bragantino, do Atlético não jogando bem. Ele reconhece. Isso é o melhor de tudo, Rafa, quando o técnico enxerga o mesmo jogo que a gente. Exatamente, reconhecendo que o time não está jogando bem. É daquilo que o Eduardo Domingues fala que a gente está falando aqui. Se o time não evoluir, aí o resultado que seja a última solução que possa dar, não tá sendo derrotado dos 8 jogos, beleza, mas e rendimento dentro de campo? E o rendimento dentro das 4 linhas, né? E que o Atlético se coloca dentro de campo, né? Que a gente transmitiu aqui dos 2 jogos contra o Juventude e esta agora no jogo contra a equipe do Bragantino. Isso mostra que o Eduardo Domingues, que está observando que a equipe não está bem, tenta uma evolução aí, mas de uma maneira ou de outra, precisando ter uma melhora, né? Também contando com o Everson, que está aí salvando o Atlético. E é claro, né, que tem esses jogos aí, tem o jogo do Campeonato Brasileiro pela frente, né? E que vai acontecer nesse final de semana. E é claro que isso vai acontecer aí de alguma situação que possa, para o Eduardo Domingues, observar os seus jogadores, procurar um estilo ideal, né, uma escalação ideal, porque não está definido. Não está definido, porque tem muita troca. Tendo aí o Renier jogando, o outro, o Cassier entra na outra partida, também tendo aí o Coelho, né, entrando numa partida, entrando outra partida o Tomás Pérez, e aí tendo uma mudança, né, da equipe do Atlético, não tendo a mesma equipe, a mesma situação de jogo, taticamente falando, aí composto pelo Eduardo Domingues, mas que o Atlético precisa ter uma evolução, uma boa evolução. Precisa de uma boa evolução para os próximos jogos. O Atlético venceu, mas pelo resultado. Mas dentro de campo precisa muito evoluir por conta de que a torcida do Atlético vindo aí reclamando da equipe e do seu treinador por conta de jogos nessa postura dentro de campo do que, né, dentro dos resultados. E agora tendo aí esse jogo contra o Grêmio, que vai ser no dia 16, domingo, né, 4 horas da tarde, né, para tentar evoluir um pouco mais para esse jogo da próxima quarta-feira contra o Bragantino, para tentar melhorar mais dentro de campo, DRF. E só para deixar claro, pelo amor de Deus, antes que alguém entenda qualquer situação errada, eu em momento nenhum vou falar, eu não vou falar de nenhum treinador, tá? Eu acho o Eduardo Domingues um grande técnico. Só que ele precisa de tempo para trabalhar, um tempo que ele não tem. Não tem porque o torcedor não tem paciência. Exato. E o calendário nosso é jogo atrás de jogo, ele falou em descanso. Só que a minha crítica é o seguinte, vamos fazer o mais simples. É só isso. O Atlético não pode marcar mal como marcou hoje. Poderia ter custado a classificação. Não seria um exagero 3-0 para o Bragantino hoje, Douglas. Não seria. Então é só esse ponto. É melhor dar a bola para o adversário? Vamos dar a bola para o adversário e jogar no erro. Se isso vai fazer o time chegar mais fácil ao resultado, é o que dá para fazer. O que não dá é para o Atlético ser frouxo, como vem sendo, e as alterações dele também, Douglas. Eu sei que ele treina o time, ele sabe melhor que nós. Mas ele troca o Bernard pelo Minda, ele troca o Renier pelo Cassierra, ele troca o Coelho, hoje foi pelo Cissé, né? Às vezes pelo Dudu. É 6 por meia dúzia. A gente não vê uma alteração tática que mude de fato o jogo. Ô Thiago, o que a gente tá dizendo, vem cobrando do torcedor, falando pro torcedor do Atlético. Gente, o Atlético é um gigante. É um gigante que poderia estar em melhor situação. Mas aí, o erro é só aliás, o Eduardo Domingues
é um excelente treinador, não é ruim treinador, não. Só que o calendário nosso é insano. Aí você fala, mas Douglas, e aí, como é que faz então? Tempo para trabalhar. O problema é que o Atlético, a direção do Atlético, o problema começa fora de campo. Então, o que vem salvando o Atlético nos últimos jogos são os resultados. Por quê que é os resultados? Porque se não fosse isso, a crise já estava instaurada dentro do time. Já teve diretor afastado, já teve, sabe, é muito complicado. Então, assim, é muito ruim uma situação assim. O resultado é ótimo. Nós estamos falando, mas nós estamos falando só de Copa do Brasil. Quando a gente fala do Atlético, a gente está falando em linhas gerais. O Atlético não pode ficar na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético não pode beirar zona perigosa. O torcedor não aguenta. Então, o torcedor, muita gente está ouvindo a gente agora, está falando, ganhou. Só que você é passional. Então, é muito complicado. O Eduardo Domingues fez um trabalho bom no Estudiantes. Foi no Estudiantes, né? Fez um trabalho bom. Excelente, muito bom. Saiu de lá campeão argentino. Pois é, uai. Então, para ele sair daqui campeão, ele precisa de tempo. Ele vai ter esse tempo? O torcedor vai dar esse tempo para ele? Né? Porque, vamos falar uma coisa aqui. O torcedor brasileiro é chato, né? É chato. Cobra. O torcedor brasileiro não dá tempo. O futebol brasileiro não dá tempo do treinador fazer um trabalho de médio a longo prazo. É raro um trabalho, só o Abel Ferreira, que tá há muito tempo lá no Palmeiras, mas é raro acontecer, Thiago. Muito raro. Ô, Thiago. Pois não. Só para a gente registrar aqui, temos aí um momento bonito, né? Que temos aqui, a gente tem que falar aqui sobre isso. O Luiz Roberto está de volta aos trabalhos lá na Rede Globo de televisão, depois que sofreu um probleminha aí, né, de saúde, que agora está de volta, né, firme e forte aí nas transmissões da TV Globo, que está narrando nesse momento aí no jogo entre Cruzeiro e Flamengo, depois que para tentar aí, para cuidar da saúde, né, inclusive, não narrou a Copa do Mundo, né, desse ano de 2026, quem narrou, que foi titular, né, foi o Everaldo Marques, que foi titular das transmissões da Seleção Brasileira, né, da TV Globo, e agora com essa volta do Luiz Roberto Demúncio, que é uma boa volta para o Luiz Roberto, que possa estar ativo aí nas transmissões daqui para frente também, né, também tendo aí, mandando forças também para o Alex Escobar, também da TV Globo, em pronta recuperação aí, e que ele passou mal, né, durante a Copa do Mundo, voltou ao Brasil, né, nessa situação aí, melhores também para o Alex Escobar, que também está na TV Globo, TDF. Toda sorte do mundo, Luiz Roberto Demúcio, um dos maiores narradores do Brasil. Vamos escolher o pior em campo. A galera, claro, vai querer ficar conectada no Cruzeiro, então vamos escolher o pior em campo de... Acho que vai ser fácil essa, hein? 0 Bragantino, 1 para o Atlético. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Olha, é óbvio que a péssima pontaria dos jogadores do Bragantino... Tá falhando, Thiago. Opa, agora sim. É óbvio que a péssima pontaria dos jogadores do Bragantino contribuíram para o placar. Mas o erro do Cleiton foi decisivo. Se ele não erra, seria 0-0. Então, para mim, Cleiton pior em campo, Rafa. Eu estava na escolha entre o Cleiton e o Herrera, né? O Herrera que praticamente teve 2 chutes no primeiro tempo, né? Teve uma participação no jogo, mas em finalização foi muito mal, né? Inclusive no lance que a equipe do Bragantino ia para fazer o gol no primeiro tempo, só que espirrou o taco, né? Inclusive. Mas o meu voto para o Cleiton pela falha do gol aí, no gol do Atlético Mineiro. Teve uma falha do Cleiton, né? Passou pelo goleiro aí, ficando com as penas do frango na mão, e aí o Coelho fez o gol aí da vitória do Atlético, e o Cleiton falhando no lance do gol do Atlético. Cleiton, pior em campo. Cleiton.
Eu tô rindo porque é Douglas Cleiton. Você falou Douglas aí, né? Cleiton, pior em campo. Não sou eu, tá, gente? Oi? Tinha que ser seu xará. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não entendi. Foi só um registro. Vamos escolher agora o melhor em campo também. Acho que vai ser Cleiton, vai lá. Depois dessa. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Vou pedir desculpa antecipadamente a você, ouvinte, ao Douglas Cleiton, ao Odair Martimiano, ao Edson Santos, Arthur Eugênio, Daniel Pinho. Puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil. Ninguém no Brasil pega hoje mais que o Everson. Para mim, o melhor em campo, Rafael. Exatamente, o Everson é o melhor em campo. Everson é o melhor em campo hoje, né? Pelos lances que teve. E só para registrar aqui, 7 defesas em 90 minutos. 7 defesas em 90 minutos, né? E no lance, no segundo tempo, que teve um lance com o Vinicinho, cara a cara com o Everson, e defendeu, né, no chute, que quase que o Bragantino fez o gol, dando esse exemplo aqui das 7 defesas que ele fez. Então o Everson, melhor em campo. Douglas, vai ser unânime? Vai ser unânime. O Everson é o melhor goleiro do Brasil, sim. E merecia ter sido convocado. Aí muita gente fala, não foi porque brigou. Mentira, porque futebol acontece isso que aconteceu. O pessoal colocou desculpa do que aconteceu na decisão do Campeonato Mineiro. Mentira. É o melhor goleiro do Brasil, sim. É um dos melhores goleiros e merece o troféu Marcelo da Silva de melhor em campo. Porque salvou o Atlético. Se não fosse ele, ia ficar 3-1, né? Porque a falha do Cleiton ia ficar 3-1. Não é porque o Cleiton é meu xará, que se fosse eu, não tinha que falhar daquele jeito. Então, Everson, o melhor em campo, sem dúvida nenhuma, e não preciso pedir desculpas. Tá? Não precisa, né? Porque é melhor em... Oi? O futebol é momento, né? O futebol é momento. É momento. E temos aí a seleção brasileira agora está com a reformulação de agora, então o Everson tem chance de ser convocado com o Carlo Ancelotti aí para os amistosos que vem aí, né, agora, né, que tá aí nesse mês de setembro. Acho que o torcedor, né, do Atlético prefere que não. Mas ele o melhor jogador em campo. Por conta do calendário, né, mas tá em ótima fase, né? Olha, a sequência do Bragantino, o Bragantino vai a Curitiba pegar o Atlético Paranaense, depois vai a Minas pegar o Atlético Mineiro, recebe o Grêmio e vai ao Morumbi pegar o São Paulo. O Bragantino brigando por Libertadores, o Atlético Paranaense, uma das melhores equipes, o Suduro, no fim de semana. O Atlético não pode esquecer do brasileiro, porque se ele perder do Grêmio domingo, vai azedar o capim no bucho. O Grêmio vai encostar nele. Pega o Grêmio em casa, o Bragantino em casa, vai ao Beira-Rio pegar o Internacional. E aí, meus amigos, Cruzeiro, Copa do Brasil e Vitória, Campeonato Brasileiro. E aí a volta já com o Cruzeiro novamente. É a sequência do Galo. Só pra gente arrematar, Rafael Cabral, Atlético Paranaense e Bragantino. Quem é o favorito? É o bom momento aí do Atlético do Paraná, tentando aí somar mais pontos no Campeonato Brasileiro, principalmente eu aposto no Atlético do Paraná. Tá em ótima fase e com o artilheiro Viveiros, né? Fazendo gols aí pela equipe da equipe paranaense. O favorito é o Atlético Paranaense. Já foi final de Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense e Bragantino. Douglas, Atlético e Grêmio, já foi final de Copa do Brasil. Quem é o favorito no domingo? Como o jogo é na arena, o Atlético leva um favoritismo por estar jogando em casa, Thiago. Para mim, o Atlético. Rafael, foi um prazer, irmão. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos. Rosário e Corinthians de Maria,
Cara, vamos fazer um jogo do Di Maria na Libertadores, hein? Que maravilha. Diria, hein? Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria? O jogo de amanhã vai ser aí entre Brasil e Argentina. Primeiro jogo lá no Gigante de Arroio. Nunca te pedi nada. Zico Di Maria de hoje para amanhã, por favor, Rafa. Igual você fez com o Larsen. Assim de brasileiro, né? Porra, ele é de um brasileiro, né? Mas teremos aí Rosário Central e Corinthians amanhã, a partir das 9h30. 9h30 da noite, lá em Rosário, no estádio do Gigante de Arroio, na cidade de Rosário. Vale a pena conferir nos canais da Rádio Futebol na Canela e também com as nossas parceiras. Um grande abraço a todos e até amanhã. Douglas Cleiton, amanhã você não vai estar conosco. Sinta-se abraçado pela equipe da Rádio Futebol na Canela. Dá um beijo na sua mãe por mim. Um abraço a todos. Mas nós vamos estar aqui amanhã pela Princesa do Oeste, fazendo Rosário Central e Corinthians. Grande abraço. Grande abraço, Thiago. É coisas, né? Infelizmente faz parte. Amanhã é um ano, né, que meu pai, né, nos deixou, então nós vamos estar em oração por ele, né, com a família. Mas você vem para a Princesa do Oeste, vem para o YouTube, se inscreva. Se você já está inscrito, obrigado. Aí você compartilha com os amigos, compartilhe com o palmeirense para ele secar, compartilhe com o São Paulino, com o Santista, compartilhe com quem você quiser. Mas se inscreva se você não está. Dê o like, ativa o sininho de notificações. E é isso. Vamos que vamos. Vamos juntos. Amanhã na Princesa do Oeste, às 7 da noite, tem nos aplicativos de áudio, tá? Vasco e Olímpia. Alô, Bismarck, você vai poder acompanhar o seu Vascão na Princesa do Oeste, Bismarck. Um abraço. E em seguida, com toda a equipe da Futebol na Canela, Princesa do Oeste, parceria sólida para Rosário e Corinthians. Um prazerão, Thiago. Lembrando que as novas regras da Conmebol, as novas regras da FIFA, estão valendo na Libertadores e Copa Sul-Americana. Menos a Lei Vini Júnior, tá? Vai valer no Campeonato Brasileiro e não vai valer nas competições da Conmebol. Durma com esse barulho. Até na Série B tá valendo e nas competições da Conmebol não vale. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima, torcedor. Galera, começou no Mineirão, você está. Tá falhando. Opa, vamos lá, aí, valeu. Eu preciso ajustar o fêmea do Canon fêmea, tá frouxo aqui na entrada do microfone e às vezes falha. Ó, e teríamos Santa Fé e River Plate, só que o jogo foi adiado devido ao terremoto que aconteceu na Colômbia. Por isso, mais tarde, Leagues Cup contra o Luque e Dallas FC. Tá certo? Na Rádio Futebol na Canela, na Princesa do Oeste, o aplicativo de áudio já está rolando. Cruzeiro e Flamengo, 1 minuto e 40. Valeu, galera. Obrigado. Hoje, uma super jornada dupla do Brasil. Amanhã, meio-dia, se Deus assim nos permitir, a gente se encontra no Giro Esportivo. Canais da Rádio Futebol na Canela, o caminho para Barranquilha passa por aqui.